Olá, meus amores e minhas amoras, meus alunos queridos, amados do 9º ano do Colégio ISBA. Esta revisão é para você que vai fazer a prova nesta semana e com um conteúdo que gerou uma certa dor de cabeça, porque é natural. Esse conteúdo realmente gera uma certa dor de cabeça, mas é um conteúdo bacana de se aprender. Antes de continuar, vou me apresentar, porque tem gente aí que não é meu aluno. Eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, hoje ensinando para você literatura. Teoria do verso, esse é o nosso conteúdo de hoje. Alguns termos são termos muito confusos para alguns que não estão tão a par desse universo poético. E é interessante você aprender essas nomenclaturas, não porque você vai fazer como aquele poeta, se quiser fazer, pode fazer, lógico. Mas não porque você vai fazer, ai meu Deus, o que é que eu vou utilizar? Mas é para você perceber como é o trabalho do poeta. O trabalho do poeta é como o trabalho do ourives, como o catador de feijões. Eu tenho aí um trabalho que não está somente voltado à inspiração. Não é inspiração, é mais trabalho do que inspiração. É muito suor, é muita dedicação. E a identificação do conteúdo, de metrificação, é uma identificação de como o poeta, ele pensa em qualificar o ritmo da estrutura, em dar uma certa harmonia ao processo de todo o poema, em todas as estrofes, em todos os versos. Em meio a este conteúdo de metrificação, nós temos também um outro conteúdo que está dentro da teoria de verso também, que é o conteúdo de rimas, os tipos de rimas, como ele trabalha com o processo de rima, se é uma rima pobre, se é uma rima rica, se são versos brancos, se são versos livres, o que significam essas terminologias, esses termos? Vamos aqui uma analisadinha ao longo de nossa aula. Começaremos com o processo de escansão. Eu sei que parece um nome super estranho, super esquisito, mas a escansão é o processo de contagem da sílaba tônica. Olha aqui. Metrificação é uma técnica utilizada para medir o tamanho do verso, que nós chamamos, este tamanho, nós chamamos de metro, tá? Daqui a pouquinho nós vamos trabalhar com algumas nomenclaturas que batizam o metro. Encontramos a escansão, que é o processo de contagem das sílabas métricas de um verso. Agora, você precisa prestar muita atenção. Porque a contagem da sílaba tônica, ela não está somente voltada à sílaba gramatical. Olha, venham aqui. Eu vou começar um pouquinho com vocês. Olha, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre sílaba tônica gramatical, tá? O que é uma sílaba tônica gramatical? É aquela que quando você pronuncia tem um prolongamento maior. Alguns falam, é a sílaba forte. Sim, é forte porque tem mais prolongamento, não expressividade. É um conteúdo de fonética. Então, sendo um conteúdo de fonética, você tem que prestar atenção justamente nos seus ouvidos, no que você está ouvindo. Chama a palavra, dá uma cantadinha, dá uma chamadinha, vem cá, vem cá. Eu tenho, por exemplo, a palavra parcial. Parcial, se você chamar a palavra parcial com carinho, afeto, dedicação, você vai perceber que existe um prolongamento no ao. Parcial é justamente essa sílaba final que é identificada como a sílaba tônica. Por que é importante nós sabermos isso? Porque a sílaba métrica, a última sílaba métrica contada é a sílaba tônica. Nós temos que parar na sílaba métrica contada. Não entendi não, vamos aqui explicar. A escansão, processo um pouco diferente da contagem das sílabas gramaticais. Primeira observação muito importante é, a contagem finaliza na última sílaba tônica. Faltou um acento aqui, perdão, tá? Vogais ficarão juntas, a não ser que a primeira constitua uma sílaba tônica. Vejam só, eu tenho aqui alguns versos a serem analisados. Primeiro verso, minha terra tem palmeiras. Ah, professora, eu já vi essa poesia. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Pois é, todo mundo já ouviu um dia, ou a própria poesia, ou uma paródia sobre a poesia. As
sílabas gramaticais desse verso são minha, separado adequadamente, terra, separada, tem palmeiras. E a contagem da sílaba poética é a seguinte aqui, ó. Minha terra tem palmeiras, eu vou ter uma coincidência das sílabas gramaticais? Não, não tem uma coincidência. Por qual motivo? Porque a sílaba tônica da palavra palmeiras, olha a sílaba tônica, dá uma chamadinha de casa, palmeiras. Qual foi a sílaba que se prolongou? Esta aqui, o MEI. Então, na palavra palmeiras, eu só vou contar até a última sílaba métrica. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu paro a contagem na última sílaba tônica. A última sílaba tônica é a última sílaba métrica, ok? Nós vamos fazer esta divisão e vamos identificar 7 sílabas poéticas. Olha aqui um próximo exemplo, onde canta o sabiá. Essa aqui é bem legal, gente. Essa aqui é bem legal porque nas provas aparecem muito essas divisões, esse tipo de divisão. Onde, separado adequadamente, canta ó sozinho, sabiá, separado adequadamente. Nós temos 8 sílabas gramaticais, mas de repente, na contagem da sílaba métrica, olha só, onde separado canta, mas o canta, ó, vai ficar junto. Porque quando você encontrar num verso, na identificação da canção, quando você encontrar 2 vogais que sejam sílabas, a primeira seja átona, ok? A primeira tem que ser átona, deixa ele voltar. Vai voltar? Voltou! A primeira sílaba tem que ser, a primeira vogal tem que ser átona. O que é uma vogal átona? É aquela que não está integrando a construção da sílaba tônica, tá? Então, você encontra aqui, canta o. Termina com a vogal, não é a sílaba tônica, esse tá, e começa aqui com o. Então, eu vou contar as 2 juntas. Vejam que em sabiá, lá em cima, eu fiz a separação. Aqui eu vou também fazer a separação porque é a última sílaba tônica, ok? É somente por isso. Se não fosse por isso, ficaria juntinho. Mas como a sílaba tônica está aqui na última posição, nós vamos contar de forma isolada. Ok, nós temos, portanto, 7 sílabas métricas. Olha aqui, as aves que aqui gorjeiam, 9 sílabas gramaticais. Mas e quanto às sílabas métricas, como é que nós vamos ter aqui, ó? As aves. Olha como é que se faz a separação, as aves. Então, se eu termino com um S, que vai puxar para a vogal posterior, eu junto esse S com a vogal posterior, ok? Conto A sozinho, mas na minha pronúncia, olha como que fica as aves. Ok? 15 ideias, como vocês falam, as aves. Então, esse as aves, na pronúncia e não na separação silábica, tá? Gramatical. Na pronúncia, eu tenho aqui uma sílaba apenas. As aves que aqui, olha, que é um monossílabo átono juntando com uma vogal. Vai juntar. Eu tenho uma vogal com outra vogal. Eu junto, gente. Nós vamos contar como uma sílaba apenas. Gorjeiam. Qual é a sílaba tônica de gorjeiam? Gorjeiam. Então, eu só conto até aqui, até o G. Eu vou encontrar, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas métricas. Nós não contamos a última sílaba métrica. Perdão, a última sílaba gramatical. Não gorjeiam como lá, separação de sílaba gramatical, mas coincidentemente, olha só, a mesma quantidade de sílabas que nós temos aqui, nós temos também nas sílabas métricas. Por quê? Porque eu não encontrei nenhum fenômeno do S juntando com a vogal seguinte. Eu não encontrei nenhum fenômeno de uma vogal com outra vogal juntando aqui no processo de contagem, tá? Ok? Vamos aqui continuar a nossa revisão. Muita gente pergunta para mim o que é uma estrofe. As pessoas, elas parece que têm uma certa confusão entre estrofe e verso. Verso é uma linha
do poema. A estrofe é um conjunto. Mas vejam, não é somente essa estratégia visual que vai fazer a diferenciação. Cada estrofe é como se fosse um parágrafo de um texto, tá? No parágrafo de um texto, cada parágrafo eu trabalho com uma ideia diferente. Na estrofe, a mesma coisa. Em cada estrofe, nós trabalhamos com uma referência diferente. Por exemplo, se eu quero escrever um poema sobre a dor da saudade de um grande amor, na minha primeira estrofe, eu posso escrever sobre como nós éramos. Na segunda estrofe, eu posso escrever sobre o motivo da distância. E a terceira estrofe, eu posso escrever sobre a saudade, sobre a partida, sobre o lamento. Então, nós temos em cada estrofe um trabalho psicológico, uma ideia que vai ser ali desenvolvida de forma mais compacta do que em um texto. Mas a ideia da estrofe é a mesma ideia do parágrafo. A cada estrofe, nós focamos em um determinado processo, em uma determinada emoção, em um determinado momento. O processo é justamente de perceber como essas estruturas vão ser orquestradas. E as estrofes, elas vão ter classificação. Como é que elas vão ser classificadas? Olha só. Se só houver uma estrofe, é um monóstico. Mono, então fica bem simples de gravar. Se houver duas, um dístico. Se houver 3 estrofes, é um terceto. É interessante pensar no terceto porque existe um gênero, existe uma produção poética chamada de soneto. E o soneto, ele é constituído por 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes iniciais com 4 versos. A classificação das estrofes é a classificação também da quantidade de versos que nós temos no poema. 2 quartetos acima e 2 tercetos embaixo, ok? Então, essa é a estética de um soneto. A estética de um haikai, por exemplo, é um terceto. A estética de um haikai, eu vou adiantar só um pouquinho. O haikai é uma poesia japonesa que foi adaptada para o português. E ela segue no português algumas estratégias. Uma dessas estratégias é que no verso nós tenhamos o primeiro verso com uma redondilha menor, que são 7 sílabas métricas, o segundo uma redondilha menor, 5 versos, o segundo, uma redondilha maior, 7 versos, e o terceiro, uma redondilha menor, também 5 versos. Mas nós temos vários haikais que não seguem este processo, mas que se autodefinem, os autores apresentam como sendo haikais, tá? Mas o haikai, a forma é terceto, 3 versos, o primeiro, redondilha menor, o segundo, redondilha maior, o terceiro, redondilha menor, ok? Vamos aqui continuar a fazer essa classificação. Com 5 versos, a minha estrofe é chamada de quintilha. É uma gracinha esse nome, adorei. Eu tenho uma cestilha. Gente, eu adorei porque eu fico pensando em nome de cachorro, né? Quintilha, quintilha. Vai ficar uma graça chamar uma cadela de quintilha, vai ficar muito legal. Eu tenho 7 sílabas, vai ser chamada de sétima. 8 é uma oitava, muito comum nos cordéis, a oitava é muito comum nos cordéis e nas epopeias, ok? Eu tenho a 9ª e a 10ª. As mais comuns, as mais prestigiadas, assim, as que foram consagradas em obras e em gêneros consagrados na produção textual, é o terceto, o quarteto e a oitava. São bem específicas para determinadas produções e determinados períodos. Vamos aqui, olha, ver como classificar os versos quanto às sílabas métricas. Nós temos que identificar que os versos, já vimos lá na parte introdutória, que a separação da sílaba gramatical, ela nem sempre segue a separação da sílaba poética. O que nós
percebemos, nós vamos contar a sílaba métrica até a última sílaba tônica. Passou da última sílaba tônica, você não conta mais. Mesmo que a sílaba tônica seja a antepenúltima, você não vai contar a penúltima e a última, não. Vai contar até a sílaba métrica. Eu acho que eu dei o exemplo, não é? A palavra médico. Se a palavra médico estiver ao final, você vai contar somente o mé. Não vai contar nem o di, nem o có, ok? A classificação, ela vai depender de quantos versos nós temos na construção. Se nós encontrarmos somente uma sílaba poética, eu tenho um monossílabo. 2, um dissílabo. 3, um trissílabo. 4, um tetrassílabo. 5, um pentassílabo, ou chamada de aqui, ó, redondilha menor, é o mais comum. 6, hexassílabo ou heróico quebrado. Ó, que bonito, gente. Heróico quebrado é uma graça, né? Heptassílabo ou redondilha maior. Octassílabo com 8 sílabas. Eneassílabo com 9 sílabas. Tem gente que confunde o eneassílabo com 9 sílabas com o endecassílabo. Mas o endecassílabo vai ser com H, né? Mas as pessoas tendem a confundir. O ende vai dar aqui ideia de 11. Decassílabo, endecassílabo. Gente, esse 12 aqui, dodecassílabo, mas também é chamado de alexandrino, tá? É super importante porque os sonetos, que é uma forma clássica, soneto é uma forma clássica, eles são constituídos por 4 versos, 2 quartetos, 4, 4, em estrofes diferentes, e 2 tercetos, 3, 3, e cada verso com 12 sílabas poéticas. Os versos, se por um acaso eu perguntar lá na prova, como é o nome dos versos que tem 12 sílabas poéticas? Não vou perguntar isso não, tá? Mas se eu perguntar, não vou perguntar. Se cair uma prova qualquer, eu vou encontrar dodecassílabo como sendo a resposta, ou também alexandrino, ok? Com 13 sílabas ou mais, nós vamos chamar de bárbaro. Olha que legal. Vamos voltar? Vamos deixar ele voltar? Eu tenho que classificar o poema também de acordo com a rima que ele tem. As rimas, por favor, num texto em prosa, é melhor evitar rima, ok? Não é bom você fazer rima em uma dissertação argumentativa, por exemplo, porque lá na dissertação argumentativa, a rima vai dar uma sensação de eco, e o eco fica chato, tá? No texto em prosa, num texto dissertativo argumentativo. Então, é melhor evitar rima fora do poema. No poema, nós vamos classificar as rimas de acordo com os pares que elas vão estabelecer. Se eu encontro 2 versos com a mesma rima, eu tenho a ABB, vou chamar de emparelhadas. Se eu encontro a alternância das rimas, eu vou chamar de alternadas. Se eu encontro uma forma oposta a A, internamente B, ó, aqui eu encontro o que nós chamamos de interpoladas. E eu vou também colocar uma mista, ter uma classificação de mista, que é quando tudo vai estar ali embaralhado. Primeiro verso A, segundo A, B, A, C, D, C, D. Vejam que eu tenho uma desarrumação ou uma arrumação diferente. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de texto de Manuel Bandeira, é um quarteto que faz parte de um soneto de Manuel Bandeira. Aceitar o castigo imerecido, não por fraqueza, mas por altivez, no tormento mais fundo do teu gemido, trocar num grito de ódio a que eu fez. Eu tenho, portanto, o ido de merecido e imerecido, concordando aqui, ó, combinando, rimando com o gemido, o termo altivez rimando com fez. Interessante é nós pensarmos se a rima é rica ou se ela é pobre. Ela vai ser rica quando houver uma concordância
com classes diferentes. Uma rima com classes diferentes. Se eu concordar um verbo com um advérbio, um substantivo com um adjetivo. Vejam que ele concordou altivez com fez, e fez é verbo. Então, ele trabalha aqui com uma rima que é chamada de rima rica, classes gramaticais distintas. Quando eu não tenho esta rima com classes gramaticais distintas, aí eu chamo de rima pobre, tá? Vamos lá? Alguns tipos de poemas e identificando a sua classificação. Por causa das características, nós temos que pensar na classificação do poema, pensando nas características dos poemas. Vejam como é lógico isso. Quando você vai escrever uma receita de bolo, você tem que ter uma forma, né? Uma estrutura ali estética para apresentar a receita de bolo. Se você vai fazer um artigo de opinião, também tem uma estética. Uma notícia de jornal também tem uma estética. Se você vai apresentar um manual de instrução, daqui a pouco ele volta. Um manual de instrução, você também tem uma estética. É necessário você pensar nas estéticas, pensar em como o texto é estruturado. Isso é gênero textual, tá? Porque a cada gênero você tem uma estrutura, uma estética específica, uma estética adequada. Nós precisaremos, portanto, para fazer a classificação dos tipos de poemas, nós precisaremos identificar as características que cada um dos tipos vai nos apresentar. O soneto. A estrutura, falei de soneto um bocado aqui, né? A estrutura, 2 quartetos, 2 tercetos, e os versos são chamados de versos alexandrinos. Não esqueçamos aqueles que têm 12 sílabas métricas. Aqui é um exemplo de soneto de Vinícius de Moraes. Soneto do maior amor. Meu amor, nem mais estranho existe que o meu. Li errado, vamos voltar. Maior amor, nem mais estranho, existe que o meu, que não sossegue a coisa amada, e quando a sente alegre, fica triste, e se a vê descontente, dá risada. E que só fique em paz se lhe resiste o amado coração, e que se agrada mais da eterna aventura em que persiste, que de uma vida mal aventurada. Louco amor meu, que quando toca, fere, e quando fere, vibra, mas prefere ferir a fornecer, e vive a esmo, fiel à sua lei de cada instante, desassombrado, doido, delirante, numa paixão de tudo e de si mesmo. Nossa, super egoísta, não é? Mas vejam, 2 quartetos, 2 tercetos. O processo do soneto é um processo interessante porque a última estrofe é sempre para fazer um fechamento. Ele vai apresentando a ideia e na última, as 2 últimas, elas servem para fechar o processo. Encontramos também aqui o haikai. Como é que é estruturado o haikai? Falei do haikai também. Haikai, redondilha menor, redondilha maior, redondilha menor, ou seja, 5 versos, ou 5 sílabas métricas, 7 sílabas métricas e 5 sílabas métricas. Exemplo de haikai, achei muito legal esse haikai que eu encontrei para vocês. Vou ver o tempo que nós temos. Temos tempo. Achei muito bacana. Paz, forte em ruínas, e na boca de um canhão, um ninho de pássaros. Ai, que bonito. Por que é bonito? O haikai, ele tem uma característica muito bacana, que é o processo de sinestesia. Ele é muito visual. Você lê e você constitui logo a cena. Ele descreve uma cena, ele guarda a cena, aquele átimo, aquela sensação. É isso que o haikai faz. Manuel de Barros, ele tem um haikai que eu acho bonitinho. Uma folha que cai, melancolicamente cai. Ele chama de haikai, não é? Lá nas apresentações oferecem esse como um haikai. Mas como a última palavra é kai, não pode ser haikai, porque o haikai, ele tem 5, 7, 5, ok? O que ele está aqui apresentando enquanto cena? Paz forte em ruínas. Para ver paz,
o forte, a construção, ele está em ruínas por causa da paz, não tem utilidade. Então, o que acontece com esse forte que está em ruínas? Porque a paz, ela chegou, os pássaros fazem ninho na boca do canhão. Olha que bonito, gente. Da poesia. Vamos aqui verificar a última observação desta parte do vídeo, cheio de efeito. Ainda há os poemas classificados como quadras, como epopeias e também os cordéis. As quadras, eu tenho ali 4 versos e a depender da estrutura que você queira, você vai ter os versos contados em acordo com a metrificação que você deseja. A epopeia e o cordel, eles seguem um modelo ali de linha, né, de verso com 7 sílabas métricas, tá? Com a redondilha maior, normalmente, e estrofes com 8 versos, 1/8, portanto. Eu vou fechar aqui agora. Nós vamos, no entanto, ter mais um vídeo de exercícios. 2 questõezinhas ali para nós comentarmos. Beijo, gente!